Minecraft Gameplay Solo 195. Vamos agora fazer aqui o nosso barco, porque já passou da hora. A gente está sempre esquecendo de fazer esse barco aí. Vamos lá. Vamos lá, então aqui, aliás, eu achei que estivéssemos em um lugar, mas estamos em outro lugar. Alô, deixa eu abaixar aqui um pouco o volume aqui do som do Minecraft para não ficar muito alto aqui para nós. Alô. Vamos ver aqui, então aqui era aquele lugar lá, mas aqui não foi muito interessante não, viu? Isso aqui eu não achei que foi muito bacana não tem muita coisa legal por aqui. Vamos sair daqui. A gente vai até voltar aqui depois, mas vamos dar uma descansada aqui desse lugar aqui. Vamos deixar aqui essas terras aqui. Vamos aqui recuperar aqui a nossa armadura. Eu gostei dessa armadura de cobre, viu? Ela é bem eficiente. E cobre tem em fartura por aqui. Então eu achei que valeu a pena. Eu vou deixar esse machado aqui porque aqui a gente vai precisar depois pegar madeira. Então esse aqui vamos levar. Isso aqui tem essa enxada que não tem por que deixar aqui. Vamos deixar uma espada aqui. As tochas também, vamos levar. Não vamos deixar nenhuma para trás não, a gente sempre traz as tochas quando a gente vier. Vamos lá, opa. Aqui também a gente tem que trazer as escadas, a gente sempre esquece. A gente sempre esquece das escadas aqui. Agora vamos aqui falar sobre uma questão interessante. É o fato de que a mulher ela possui na sua essência, na sua natureza, a tendência, a propensão a imitar o homem. É claro que a mulher ela nunca vai admitir isso publicamente. Aqui vamos pegar umas terras aqui para fechar aquilo lá, que está muito ruim aquilo lá. É claro que a mulher nunca vai admitir isso. Mas, senhores, o que é o feminismo, se não a pura inveja do masculino e o desejo de imitar o masculino? Porque o que nós temos na essência do feminismo é justamente a mulher angariando para si prerrogativas masculinas, ou prerrogativas que ela considera como sendo masculinas, mesmo que não sejam de fato masculinas. Por exemplo, a promiscuidade sexual não é uma prerrogativa masculina. Mas a mulher, embebida pela luxúria, ela acredita que a promiscuidade seria uma prerrogativa masculina. Então, na sua iniciativa de tentar ser um homem, ou igualar-se ao homem, nós temos aí a mulher, então, se entregando à promiscuidade. Mas, então, a existência do feminismo é a maior prova de que existe aquela tal de inveja do falo. Isso existe mesmo. Então, a grande frustração feminina, e é uma frustração ilusória, na verdade, porque é uma falsa frustração, seria o fato dela não conseguir igualar-se ao homem.
Mas isso daí é uma grande idiotice, porque da mesma forma como a maior virtude masculina é não ser uma mulher, igualmente a maior virtude feminina é não ser um homem. Então é bom que o homem não seja mulher, e é bom que a mulher não seja homem. Então a feminilidade é algo muito bom. Mas é bom, no caso, da mulher sendo feminina. E, igualmente, a masculinidade é boa no homem. O homem sendo masculino. Então, essa inveja feminina pelo masculino é uma demonstração de falta de sabedoria. Então, conforme diz aquele ditado, quem desdenha quer comprar. Então é como aquela história do Chaves, né? Ele sentiu vontade lá do lanche lá do Kiko, pão com presunto, sanduíche de presunto. Aí o Kiko fala, não te dou o... Aí o Chaves fala, mas eu também nem queria mesmo. Então, é a reação feminina frente à sua impossibilidade de igualar-se ao homem. Então, primeiramente, ela tenta igualar-se ao homem. E não conseguindo essa igualdade, então aí ela vai para a segunda etapa, que é o enfrentamento. Então, se ela não pode se igualar ao homem, então ela vai confrontar o homem. É claro que estamos falando aqui de uma enorme estupidez. Claro, né? Uma estupidez assim que nos deixa sem palavras. Claro. Só que, com base na natureza feminina, de querer ser guiada pelo homem, então é aquela natureza que Deus deu para a mulher, de querer um homem que a domine, tem também a questão da inveja. Mas essa questão da natureza feminina, de atrair-se pelo homem que a domina, isso daí está descrito lá no livro de Gênesis. Deus falando para Eva, e o teu desejo será pelo teu marido, e ele te dominará. Então aí Deus colocou na mulher o desejo de entregar-se para o homem que a domina. É por isso que a mulher tende a sentir desejo sexual pelo homem dominante. Isso é o que engana muitos homens, muitos analistas, porque não é o homem mais rico, não é o homem mais forte, mais viril. Essa questão da dominância é algo muito mais complexo do que isso, mas o instinto feminino é capaz de decodificar esta complexidade. Então é o homem que vai fazer a mulher se entumecer, tremer dentro do vestido. Não é o homem mais rico. Cadê aqui, gente? Só faltava agora ter perdido aqui a saída aqui. Temos que tomar cuidado aqui, que é muito fácil se perder aqui. Não é isso. Aqui agora tô ferrado, hein? Agora aqui eu tô ferrado. Ainda bem que não tem mobs aqui. Porque eu agora aqui não estou conseguindo mais encontrar saída aqui. Por que será que eu fiz aquela escavação ali? Bom, pelo menos aqui eu estou tranquilo, tô de boas, aqui não tem ninguém aqui amolando. Mas onde que é a saída aqui? Não é um lugar tão grande assim. Aqui.
Que sufoco, hein, pessoal? Vamos lá. E como sempre, a gente aparece aqui à noite. É sempre assim. A gente sempre aparece à noite. Eu achava que pudesse ter uma cama aqui também. Não. Mas, então, não é o dinheiro, não é a força muscular, não é a sabedoria, né? Não é o filósofo, por exemplo. Não é o cara que tem ali a titulação. E nem mesmo a questão do respeito das pessoas. Nem isso. Veja, por exemplo, aquele youtuber lá, o Enzo Tudo, lá, o ET. Caramba, gente. Vamos sair daqui. Porque você vê que o cara lá, o Enzo, por exemplo, lá, o cara é super respeitado lá na comunidade, mas e daí? Não, não é isso. É o fato dele, do cara ter algum tipo de poder sobre as pessoas. Mas um poder verdadeiro, não um poder que foi entregue. Porque quem entrega o poder é quem tem de fato, né, essa prerrogativa. Então é algo meio talvez indecifrável, inexplicável. Mas a gente pode tentar explicar por meio de comparações. Poxa, mas isso aqui já ficou aqui azul e eu não sei fazer a cera. Vamos ver aqui, cera. Então eu tenho que pegar aqui o favo de mel. Mas como é que eu pego o favo de mel, gente? Vamos fazer aqui o barco. Vamos lá. Mas uma das manifestações desse enigma seria aquele cara que é indomável. Mas também isso daí não é uma... Deixa eu ver aqui, não dá para fazer nada. Uma definição suficiente. Porque você pode ter aquele cara que é indomável, mas ele é um sujeito inexpressivo. Ele não tem nenhuma relevância. Então é aquele cara que ele é importante, ele é expressivo, ele é relevante, ele tem poderes em suas mãos, mas nenhuma mulher consegue domesticá-lo. Ele é indomesticável. Talvez isso. Talvez isso seja aquilo que a gente mais consegue aproximar-se dessa definição. Porque nenhuma definição é suficiente. Porque qualquer definição que você faça vai resvalar. Cadê o barco, hein? Em exceções. Então são homens que... Vou procurar aqui. Que se enquadram, mas bote. Ele se enquadra, mas ainda assim não é o suficiente. Então, nunca nada será suficiente para expressar isso, para definir isso. Mas o subconsciente da mulher decodifica isso. Não porque ela tenha uma inteligência que o homem não tenha, não é isso. Mas trata-se de um instinto que foi colocado por Deus. Então nem mesmo a mulher é capaz de entender. Tanto é que nem ela, aliás, muito menos ela, é capaz de explicar isso. O homem às vezes tenta entender isso, né? Mas a mulher ela nem tenta entender. Ela nem se esforça para entender isso. Ela simplesmente segue o coração dela, os instintos dela, sem problematizar a questão. Porque a mulher ela não está interessada em encontrar respostas. Ela não está interessada em investigar.
essa investigação sobre o comportamento das pessoas, isso daí é um dom masculino, são os homens que fazem isso. São os homens que se debruçam sobre esse tipo de assunto. Não as mulheres. Esse barco aqui vai ajudar bastante. Vamos aqui colocar aqui essas terras aqui, porque elas ajudam a gente. Apesar de que aqui não seria tão necessário assim, né? Mas essas terras aqui ajudam bastante a gente a sobreviver aqui. Mas... Opa! Que horror que é isso aqui, hein? Pronto, vamos fazer assim. Isso aqui ajuda quando eu tiver caído aqui por acidente. Mas então a mulher, ela tem essa tendência de imitar o homem. Seja por inveja, aliás, ela tende a seguir esse homem. Seja porque ela tenta imitar o homem, seja porque por causa dessa natureza, né, de se entregar ao homem dominante. Então, em razão desta natureza, a mulher também tem uma propensão a espelhar-se no homem. Aí você vai falar assim, puxa, mas as mulheres não fazem isso hoje. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas em condições normais de temperatura e pressão, em uma sociedade minimamente saudável, a mulher tem essa natureza de espelhar-se no marido ou no pai dela. Então, quando ela é bem novinha, ela vai espelhar-se no pai dela. Agora, depois de casada, ela vai espelhar-se no marido. Então, é um espelho da moralidade. É por isso que é tão importante para o homem olhar quem é o pai da garota. Porque se o pai da garota é um canalha sem vergonha, então isso daí já é um mau sinal. E os antigos sabiam disso. Então, por exemplo, quando nossa mãe namorou nosso pai, minha avó, ela foi contra o namoro assim que ela soube que nossa mãe era filha de um casal divorciado. Então, naquela época, o simples fato da garota ser filha de um casal divorciado já era motivo, já era um motivo para o rapaz não namorar. E veja, senhores, que nós estamos falando de pais divorciados, hein? Porque naquela época, mães solteiras não era assim uma coisa muito comum. Agora, senhores, no caso de mãe solteira, aí seria muito pior, né? Aí é muito pior do que um caso de casal divorciados. Então, naquela época, 1950, 1960, quando o rapaz sabia que a garota era uma filha de mãe solteira, por exemplo, acabou, entendeu? Não tinha como. Não tinha como mais se envolver nesse namoro. Agora, se o cara se apaixonasse, os pais dele já iriam contra. Dizendo que não seria digno para ele namorar uma garota filha de mãe solteira. E por que isso? Porque, primeiramente, tem a questão do exemplo, né? O exemplo que aquela mãe deu para aquela garota, né? Mas também, porque no caso da mulher divorciada, a questão é até excusável, né? Tudo bem que ela tem também a parcela de culpa dela, mas ainda assim, né, ela poderia ter tentado manter o marido lá dentro de casa e tal, né? Agora, no caso da mãe solteira, não, né? Porque ela se entregou antes do casamento, né? Aí não tem como, né, justificar. Agora,
Então, as famílias olhavam isso daí. Só que, então, mas tinha que ter o pai, né? Agora, eles iam ver também o caráter desse pai. Quem era esse sujeito. Então, se esse pai era um estelionatário, um falsário, um cara que saía dando golpes na praça, por exemplo, era um homem de má fama, por exemplo, então também já era um mau sinal. O cara ali, ele era um beberrão, por exemplo, né? Já era um mau sinal. Então, no passado, muitos rapazes declinaram ali namoros por causa dessas coisas. Ele observou o pai da garota. Porque a garota, ela tende a espelhar a moralidade do pai dela. Mas depois que ela se casa, ela vai espelhar a moralidade do marido. Como é que eu saio daqui agora? Aqui. Só que estamos falando aqui de tempos passados. Aqueles tempos longínquos que não voltam mais. Aqueles tempos em que as garotas eram verdadeiramente católicas. Mas não apenas as católicas, mas até mesmo as pagãs. Até mesmo as pagãs tinham uma moralidade como que já não existe mais hoje. Então, era uma época em que não apenas as católicas, mas até mesmo as protestantes, todas essas aí tinham ali uma moralidade exacerbada. Eram tempos. Só que aqui a gente vai ter que voltar lá para pegar as terras. Eram tempos muito diferentes daquilo que nós temos hoje. Não vai dar para chegar até lá em cima, não temos terra enough para isso. São tempos que parece que não voltam mais. Mas então essa garota, né, ela tinha, né, esses dois espelhamentos, o pai dela e o marido dela. Só que são espelhamentos diferentes. Não são espelhamentos que competem um com o outro. Então, ela acaba sendo ali moldada no caráter desse homem. A gente fala até mesmo em casos de família, por exemplo, a nossa irmã, quando ela se casou aos 17 anos de idade, mas ela começou a namorar aquele rapaz, se não me engano, aos 15 anos de idade. Então, né, basicamente foi só ele, né? Então, o que aconteceu foi que a gente percebeu que, depois de casada, ela passou a imitar aquele rapaz em tudo. Até mesmo em hábitos que não existiam em nossa família. Então, em nossa família, nunca houve o costume de comer pão com margarina. Nossa mãe sempre ensinou para a gente que pão com margarina era um veneno, fazia muito mal à saúde. Mas depois que ela se casou, que nossa irmã se casou, ela passou a imitar esse costume. E também outros alimentos, alimentos gordurosos, né? Tanto é que ela engordou bastante. Então, porque não eram costumes que havia em nossa família. Em nossa família havia aquele costume de, por exemplo, beber bastante suco de laranja. Mas ela abandonou esse costume, porque ele não tinha esse hábito. Então, ali, a gente percebeu claramente ali essa questão do reflexo, como ela refletia o caráter daquele homem. De modo que, com o passar do tempo, ela mudou radicalmente. Que, assim, tornando-se quase uma pessoa irreconhecível.
Não que tivesse havido ali um comportamento que se fizesse reconhecer, né? Porque ela sempre foi, como a gente já mencionou aqui, uma pessoa extremamente distante, né? Quase não havia nenhuma interação humana, né? De minha parte, de meu irmão, para com ela, né? Éramos dois estranhos que moravam na mesma casa. Era como naquela série lá do Anos Incríveis, né? The Wonder Years. Em alguns pouquíssimos episódios ali, apareceu aquela personagem, a Karen Arnold. Se não me engano, em toda aquela série, que acho que foram 8 anos da série, ou 7 anos de série ali, eu acho ali que teve ali uns 4 episódios, 5 no máximo, em que a Karen apareceu. Só que a série mostrava que ela morava na mesma casa ali, e isso até ela ir para a faculdade. Ela morava na mesma casa, só que ela não aparecia. Porque ela nunca estava presente. E teve episódios em que ela apareceu ali durante a hora do almoço, durante a hora da refeição, e ela era ali um figurante ali, não abria a boca. Então, realmente, essa é a lembrança que nós temos. Não havia nenhuma interação, mas ainda assim, ainda que não houvesse nenhuma interação, havia aquelas práticas pessoais, individuais. E nisso houve realmente uma acentuada mudança mesmo. Então a mulher, ela tem essa tendência. E por que ela tem essa tendência? Porque Deus colocou na mulher essa tendência. Por causa do livro de Gênesis, aquilo que Deus colocou para Eva. Mas não apenas isso. Foi também porque Deus colocou essa natureza na mulher. De ser esqueci a comida. Esqueci das comidas, mas ainda bem que eu lembrei aqui. Razoavelmente cedo, hein? Ainda bem que eu encontrei aqui, que eu lembrei. Ou seja, a tendência natural da mulher é essa mesma. É a de sujeitar-se ao marido. E a mulher que nega essa natureza é uma mulher frustrada, amargurada, ranzinza. Vocês podem perceber isso. Que a mulher feminista, a mulher empoderada, você vê que ela é frustrada. Quando ela é novinha, ela consegue disfarçar. Por quê? Porque ela é novinha. Então, sendo novinha, fica fácil disfarçar. Mas, quando ela vai envelhecendo, ela já não consegue mais disfarçar. E você vê, né, aquele olhar de amargura, tristeza, frustração, né? Veja, por exemplo, né, as imagens ali da Luana Piovani, né? Puro ódio, né? Pura amargura. Tá todo mundo comentando, até o Rafinha Bastos comentou, né? O que está acontecendo com a Luana Piovani? Você vê que é um ódio que brota ali do fundo da alma, né? Porque é frustração. Ela não sabe explicar, ela nunca vai admitir, aliás, ela nunca vai entender. Mas é aquela pessoa que nunca seguiu a sua vocação. É por isso que vem toda essa amargura. E quanto mais amarga ela fica, mais ela odeia os homens. Na verdade, esse ódio a gente entende, a gente já explicou isso daí. Por que essas mulheres aí, elas odeiam tanto os homens? Porque elas estavam clamando, né, dizendo, homens, venham nos dominar. Livrem-nos de nós mesmas. Não nos deixem entregues a nós mesmas. E os homens não fizeram nada, né? Então elas sentem esse ódio. Mas o que o homem vai fazer? Porque as leis estão todas contra, né? O cara não quer ser preso. O cara não quer tomar um processo aí, apanhar na rua. Então o cara não pode fazer nada, né? Então ela fica amargurada aí. Então a natureza dela é essa mesma, é a de se sujeitar, é a de se espelhar. É por isso que os antigos entendiam isso. Depois que a mulher casou, ela já não é mais parte da família. Claro, na consanguinidade, ela é parte da família, sim, claro. Mas veja que antigamente, hoje não, né? Hoje nenhuma mulher mais faz isso.
porque elas são empoderadas. Mas antigamente, né, quando havia mulheres cristãs, mulheres católicas, quando elas se casavam, elas colocavam o sobrenome do marido, elas tiravam o nome da família. Então, vamos supor, era a fulana da família Souza. Da família Souza. Aí, então, ela ia se casar, ela mudava lá, qual é o sobrenome da família do marido? Andrade, por exemplo. Então, ela tirava ali o Souza do nome dela e colocava lá Andrade, por exemplo. Então, ela deixava de ser Souza, ela não era mais Souza. Era a senhora Andrade. Acabou. Outra família. Era assim, por exemplo, entre os gregos, entre os romanos, entre os israelitas. Então, a mulher casou, acabou. Por exemplo, por que quando Jacó, que já tinha ali casado com Raquel e Lia, ele ia embora, o sogro lá ficou pedindo para ele ficar sempre um pouco mais. Porque o sogro sabia que ele ia perder contato com as filhas. Ia perder contato. E era normal isso mesmo. É normal. Naquela época era comum o pai nunca mais voltava a filha. Acabou. O homem entendia que o serviço dele já tinha sido concluído. Então era assim, homem, você já fez o seu trabalho. Você já cumpriu com a sua missão. Agora deixe ela ir. E acabou, entendeu? Então o homem casou, então ele assume agora a garota agora está por conta dele. Ele vai ter que se virar com ela. Acabou. Era assim antigamente, até pouco tempo atrás. Era desse jeito. De vez em quando e tal, o pai, a mãe ia lá fazer uma visita para a garota e tal, de vez em quando. Mas era muito de vez em quando mesmo. Então, eram outros tempos mesmo. E os pais jamais se metiam em assunto íntimo do casal. Então, vamos supor que a mulher ela reclamasse ali com a mãe dela, com o pai dela. O que a mãe, o que o pai ia dizer? Minha filha, você se casou, você não foi obrigada, você não foi forçada, você escolheu esse homem. Agora ele é seu marido, agora ele é a sua família. Resolve a parada aí. A gente não pode fazer nada, a gente não quer fazer nada. Agora você vai ter que resolver. Ele é seu marido. Resolve com ele aí. Era assim, senhores, antigamente. Por que será que, mesmo com a água aqui, a terra fica ressecando aqui, hein? Não estou entendendo o que acontece aqui. Porque que mesmo com a água, a terra resseca. Será que eu devia ter posto mais água? Será que a água que eu coloquei aqui é insuficiente? Estranho demais isso aqui, viu? Se alguém souber, põe nos comentários aí. Então, era assim que acontecia antigamente. Mas também os antigos faziam isso porque eles sabiam que a garota ia mudar de comportamento. Então, os antigos sabiam que com o passar dos anos, ela ia ficar cada vez mais parecida com esse homem. Ela ia deixando os aspectos ali da solteirice ali da família original na qual ela foi criada. E esse era entendido como sendo o curso natural das coisas. Então, realmente, os pais tinham essa natureza de realmente deixar ir. Pronto, né? Nós fizemos nosso serviço. Nós educamos essa garota. Então, agora a missão está concluída. Então, é como, por exemplo, um artesão, por exemplo, um marceneiro, né? Então, ele fez ali um objeto, um móvel, por exemplo, uma escultura, uma pintura. Ele produziu ali uma obra de arte. Aí, ele vai vender essa obra de arte. Depois que vendeu, acabou, não tem mais ligação. Então, você fez lá uma escultura, uma pintura, um móvel, e você vendeu para alguém, você não vai ficar indo lá visitar lá para ver como é que está a sua obra. Não, você fez o negócio ali e tal, vendeu ali, acabou, entendeu? Já não tem mais nada a ver com você. Já não tem mais nada a ver com você, não é assunto seu.
Igualmente no casamento, né? Então o pai e a mãe tiveram um trabalhão ali para criar e educar aquela jovem, a garota lá. Aí eles entregaram ela em casamento lá pro rapaz, o rapaz lá, a família dele pagou o dote, por exemplo. Acabou, assunto encerrado. Já virou a página. A família somente estaria lá, por exemplo, se ela se tornasse uma viúva, por exemplo. Ela se tornou viúva e tal, né? Aí ela pode voltar para casa dos pais. Isso pode acontecer. Mas era uma virada mesmo. Mas por quê? Porque os pais sabiam que ela iria espelhar o comportamento daquele rapaz. Eu lembro que certa vez eu estava conversando com meu irmão sobre a questão de nosso pai, que está muito idoso e tal. E aí, então, em algum momento a gente vai ter que lidar com a questão do espólio ali, né? Vai ter que vender a casa ali, né? O inventário e tal, né? Aí eu lembro que o nosso irmão comentou o seguinte, que isso daí era assunto que ele e eu teríamos que resolver. Aí eu comentei até com ele assim que nossa irmã não se interessava em falar sobre isso e tal, né? Aí ele falou uma palavra muito sábia. Ele falou o seguinte para mim, ela é casada. Então, ela agora faz parte da família dele, lá, o marido dela. Ela já não é mais da nossa família. Então, ela pode ter a consanguinidade e tal, mas ela já não se sente mais parte da nossa família. E eu entendi que foi bem isso mesmo. Porque ela abraçou a família dele, ela foi incorporada à família dele. E a gente não fala isso em tom de reclamação, porque foi Deus que quis. Foi Deus que criou as coisas desse jeito. As coisas são assim por vontade de Deus. Então, não tem nada de errado isso daí. Nós não estamos reclamando, não estamos murmurando, não estamos nos queixando. Mas foi assim, uma palavra que eu precisava escutar mesmo. Para entender que realmente ela já não era mais uma pessoa da família. E está certíssimo, porque é assim que o casamento tem que ser mesmo. Então ela estava corretíssima mesmo. Agora, de algumas décadas para cá, eu não sei exatamente quando foi que começou isso, mas é um costume que tem menos de um século. As mulheres, já nesse modernismo, nesse liberalismo, né, os primeiros sinais da degeneração, elas abandonaram aquele costume de adotar, né, integralmente, né, o nome de família do marido, né? Elas começaram a juntar os nomes. Elas começaram a juntar os nomes. Então, por exemplo, a minha mãe, quando ela se casou, ela abandonou o nome do pai dela, que era Rodrigues. Ela abandonou. Então, ela pegou só o nome de nosso pai, Fregonésio. Então, ela colocou lá Fregonésio lá no nome dela, e não tinha mais o nome do pai dela. Por quê? Porque era assim antigamente, senhores. Era assim que funcionava antigamente. E quer dizer que não é uma coisa muito antiga. Isso já aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Agora, de uns tempos para cá, de algumas décadas para cá, elas começaram a juntar os dois sobrenomes. Então, por exemplo, a minha irmã, quando ela se casou, ela não abandonou o nome da família dela original, ela juntou. Então aqui a gente já tem um exemplo, né, desse processo de modernismo aí. O modernetismo. Mas hoje, senhores, ficou muito pior, porque hoje, poucas são as mulheres que colocam o nome do marido. Poucas, senhores. Poucas. Nós temos vários homens na família cuja esposa não tem o nome deles. Não tem o nome deles.
Realmente, assim, isso é algo que nos incomoda demais, sabe? Porque é algo, assim, no mínimo controverso, né? Porque é uma humilhação pública. Essa mulher, ela está humilhando esse homem para toda a população ver. Dizendo, eu não coloquei o meu nome nele. Então, eu não vou fazer parte da família dele. Então, assim, dá a impressão de que ela está sempre ali mantendo uma rota de fuga, né? Quando ela quiser se divorciar, já está tudo no jeito. Então, ela não mergulhou fundo no relacionamento. Ela não se entregou na relação de corpo e alma. Não. Então, ela já deixou tudo preparado ali para caso ela queira abandonar tudo. É muito triste, né? Ainda mais sabendo saber que tem homens que aceitam isso, né, senhores? É muito triste, né? Muito triste mesmo. Felizmente, nossa, aqui, quando a gente se casou, a gente não precisou passar por esse mal-estar. Mas, se tivesse sido necessário, nós teríamos enfrentado, porque nós não aceitaríamos uma coisa dessas. Nós não aceitaríamos. Aliás, senhores, nos tempos antigos, 100 anos atrás, um homem não aceitaria se casar com uma mulher se ela não retirasse o sobrenome do pai dela. Então, vamos supor, o pai dela é Andrada, por exemplo. E o sobrenome do rapaz ali, do noivo, é Silva, por exemplo. Então ela fala assim, então o meu sobrenome vai ser Andrada e Silva. Não, o cara fala, não, como assim? Não, agora você é minha esposa. Agora. Então, você já não é mais da família do seu pai e da sua mãe. Então, você não pode manter o sobrenome. Antigamente os homens não aceitavam isso. A não ser quando era família real. Quando era casamento da nobreza. Porque aí tinha a ver com os países. Então eram acordos diplomáticos. Então aí a mulher mantendo os dois nomes, né, e os filhos também mantendo os dois nomes, isso daí ia garantir que os dois países ali seriam sempre aliados. Mas aí então era por outras razões. Caramba, gente, mas é complicado isso aqui, hein? Vamos lá, vamos deixar aqueles pães para cá. Mas realmente depois que a gente fez essa fazenda aqui, comida nunca mais foi problema para nós, hein? Nunca mais. Sempre tivemos aqui comida em abundância. Agora, essas sementes aqui também, acho que a gente pode até começar a se livrar delas, hein? Porque também tá demais aqui, hein? A gente não consegue mais guardá-las aqui. Mas a gente percebeu, né, como funcionou essa questão do espelhamento. Agora, porque foi assim que Deus fez. Agora, vamos falar da mulher moderna. Vamos falar da mulher empoderada. A mulher promíscua. Então, não é aquela mulher do passado que se casava cedinho, se casava aos 14 anos. A gente até escutou aí um sermão aí do falso padre Paulo Ricardo. Ele falou de uma santa católica aí que casou-se aos 13 anos de idade. Senhores, quantos relatos nós temos aí de mulheres católicas do passado que se casaram aos 13 anos de idade? Era comum isso daí, era normal. Os padres abençoavam, até o Papa abençoava, quando era no caso de rainhas. Por exemplo, muitos teólogos dizem que Maria, ela tinha 13 anos de idade quando ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Mas Jesus nasceu quando ela já tinha 14 anos. Então, isso é a mulher do passado. É a mulher bíblica do passado. Não, mas a gente está falando agora da modernete. Então não é aquela mulher que se casava jovenzinha, virgem.
com toda uma educação voltada para o lar. Não. Estamos falando da mulher moderna, que se casa com mais de 24 anos de idade. E ao invés de receber uma educação voltada para o lar, não. Ela recebe uma educação voltada para o carreirismo, voltada para a independência. Uma educação voltada para o empoderamento. Então, nada a ver com a mulher cristã, nada a ver com a mulher bíblica, nada a ver com a mulher católica. Nada a ver com a mulher de Deus. É outra coisa. Aí o que vai acontecer? Ela vai estudar até os 24, 25 anos de idade. Ela vai fazer uma carreira. Então ela vai trabalhar junto com homens, por exemplo, né? E ela vai se casar aos 30. Então, né, obviedade das obviedades. Ela vai perder a virgindade, né? Então, na escola mesmo, aos 14 anos, 15 anos ali, ela já vai perder a virgindade ali com os bad boys da escola. Então, aos 30 anos, que é a idade em que ela já vai querer se casar, ela já acasalou com 10 homens, 20 homens aí. E, senhores, uma mulher hoje que se casa aos 30 anos de idade e ela acasalou, ela copulou com apenas 20 homens, senhores, isso daí hoje já é admirável. Se você se casou com uma mulher de 30 e ela teve só 20 parceiros sexuais antes de você, considere-se, ironicamente falando, né, claro, né, com muita ironia aí, né, é um homem de sorte. Porque com 30 anos, nesse mundo em que a gente vive, se ela teve só 20 parceiros, se ela foi penetrada, se ela foi jorrada por apenas 20 homens, senhores, isso daí é muito pouco. Porque se você fizer um cálculo rápido, supondo que ela começou na vida sexual aos 15, por exemplo, então foram aí 15 anos de carrossel. 15 anos aí. Senhores, nesses 15 anos aí, por ano, ela pode ter se envolvido aí com 10 homens por ano, senhores. Então aí vai dar 150 homens, senhores. 150 homens. Agora vamos supor que teria sido menos. Tá, 75 homens. Pronto, 70. Tá bom pra você, 70? E parece que os caras não se importam, né? Parece que os caras não ligam pra isso, né? Ou preferem não pensar, né? Pra não chorar, eles preferem não pensar. Parece que o lema desse homem moderno brasileiro abre aspas, o que os olhos... Maldito! Ah, não acredito! Como que foi aparecer esse maldito creeper aí? Alguém explica como é que foi aparecer um negócio desses? De dia, senhores, de dia! Como é que foi aparecer um negócio desses? Mas seja como for, acontece. A capacidade de espelhamento ela vai perdendo efeito. Porque é como uma esponja. Então a esponja ela vai trazendo para si a água, né? Ou aquela sílica gel, por exemplo, né? Ou uma areia fina. Isso daí vai trazendo para si a umidade. Só que a umidade que já entrou lá não sai. Então, quando a esponja é bem nova, ela tem uma grande capacidade de absorção. Agora, à medida em que a esponja vai absorvendo umidade, ela vai perdendo a sua capacidade de absorção. Eu lembro, por exemplo, uma vez, estávamos numa chácara e estava lá vários parentes, né? Então estava lá a nossa irmã com os nossos 3 sobrinhos na época ali. Acho que foi antes de nascer o quarto. E estava todo mundo brincando na piscina. Aí estava na hora de entrar, porque já ia escurecer.
Aí ela chamou, né, todo mundo, né? Aí os meninos lá, avoados lá, né, brincando lá, se divertindo, né? A menina, né, que era esperta, espertinha, ela já foi correndo ali, por quê? Porque a mãe estava segurando a toalha. Só que aquela toalha ali era para todo mundo. E ali, como era uma região serrana, ali fazia frio no final da tarde. Embora fosse verão, mas no final da tarde começava a fazer frio. Então a menina já foi a primeira ali, e ela já pegou ali a toalha sequinha. E como ela já era gordinha naquela época, então ela já tinha ali um certo corpanzil. Então, ela se enxugou e ela já umedeceu quase que toda a toalha. Aí, quando os meninos ali foram lá, saindo da piscina, não adiantou nada. A toalha ali estava toda já carregada de água, já não enxugava mais nada. E os dois ali passaram o maior frio ali. Porque essas coisas, elas têm suas limitações. Suas capacidades não são infinitas. Então, igualmente, né, essa capacidade da mulher, né, de refletir, de absorver a cultura do homem. Então, por isso que os caras falam, né, que o melhor namoro que a mulher tem é o primeiro, é com o primeiro namorado. Senhores, vocês que são homens normais, vocês nunca vão saber disso. Porque nós que somos betas, a gente nunca vai passar por essa experiência de ser o primeiro namorado de uma garota. A gente nunca vai passar por essa experiência. Mas os pivetes, os bandidos, os noias, os degenerados, os maloqueiros, os traficantes, os subversivos, os bad boys, esses caras aí que são os defloradores, né? Esses caras comentam, a gente já escutou relatos assim, anônimos. E, senhores, era um relato anônimo, porque quando o relato é pessoal, o cara mostra o rosto, a gente sabe que ele está mentindo, né? Ele está mentindo, a gente sabe disso. Mas, senhores, era um relato anônimo e o cara não mostrou o rosto e até pediu para modificar a voz. Então, se o cara ele não estava ali conta do panca, então não tinha por que mentir. Eu não vou pegar todos os trios, não, vamos deixar lá, porque senão vai demorar muito aqui. Ele não tinha razão para mentir. E ele falou assim que, naquela linguagem de sem vergonha, pilantra, né, cafajeste, ele falou assim que namorar uma novinha, assim, a diferença era enorme, ele falou. Ele falou que não tinha comparação uma coisa com a outra. Porque ele falou assim que quando ele namorava a novinha, que era virgem, pura, o olhar era diferente, era aquele olhar de pureza, mas ao mesmo tempo aquele olhar de contemplação, ela contemplava o sujeito. E ao mesmo tempo ela era dócil, ela era maleável, ela seguia o sujeito. Ele falava assim ele falava que não tinha comparação. E esse cara que era o sem vergonha falou o seguinte, que esses caras que namoram mulheres rodadas são loucos, ele falou. Ele falou o seguinte, eu provei da fruta. Eu sei, ele falou, eu sei o que é namorar uma novinha. E não tem comparação. Não dá para colocar as coisas nos mesmos parâmetros. São coisas totalmente diferentes. O cara falou. Ele falou assim que agora que eu sei o que é namorar uma novinha, ele falou assim, para mim não tem como, ele falou assim, eu não consigo mais namorar mulher rodada. Ele falou assim, porque para mim, o Cafajeste falou assim, para mim, namorar mulher rodada é como namorar um cadáver, namorar um zumbi. E de fato, em parte, ele estava certo mesmo, porque a mulher rodada, ela já morreu por dentro, né? Então a mulher rodada é aquela esponja encharcada de água. A mulher rodada é como aquela toalha, naquela adaruja que a gente fez. Então a toalha, ela não enxuga mais. Ela não enxuga. Vamos comer aqui. Então a novinha, ela tem essa capacidade de se espelhar no rapaz. Então ela se molda aos costumes dele. Então ela vai ser
uma melhor auxiliadora, uma melhor ajudadora, que é o plano de Deus para a mulher. Agora, a mulher rodada, a mulher promíscua, a mulher do carrossel, não. Então, ela já está saturada. Então, já não entra mais nada nela. Então, é aquela esponja de lavar prato, por exemplo, que depois de lavar prato, ela ficou ali dentro da pia, dentro da cuba da pia. Então, aquela esponja amarela ali de lavar prato, ela está até escura. De tanta água, você pega aquela esponja, ela está pesada. Você levanta a esponja, está pingando água. Então, ela não absorve mais nada. Então, assim é a mulher rodada, a mulher promíscua, a mulher empoderada. Então, o que acontece? Como ela não consegue espelhar o comportamento do homem, então ela vai conflitar. Então, ela vai ser aquela mulher tóxica, aquela mulher venenosa, espinhenta, agressiva, desagradável. Então, ela não vai ser uma companhia desejável. É aquela mulher cheia de ódio. Então, você vê nessas mulheres aí da grande mídia. Por exemplo, a Luana Piovani, a Luciana Gimenez, a Débora Seco, a Mara Maravilha. Essas são as que a gente consegue lembrar agora. Mulheres que foram muito bonitas no passado, foram famosas. Então, elas viveram intensamente durante 20 anos aí. Então, já não tem mais espaço nenhum no coração delas, acabou. Então, de fato, né, é aquilo que o Cafajeste falou lá, né, eu me sinto namorando um zumbi, um cadáver, porque é de fato isso mesmo. E tem até aquele olhar, né, o famoso olhar de 1000 jardas, né? Aquele olhar mórbido, sem vida. Acabou. Não tem mais vida nessa mulher. Tem até uma foto que ficou clássica, né, sobre essa questão, né, do olhar, olhar de 1000 jardas. Travou aqui, gente? Ué. Por que travou aqui? Gente, que travada foi essa, gente? Mas é a foto de uma moça que ficou famosa aí. Parece que ela fez um filme e mostrou assim, a imagem dela sorrindo quando ela tinha lá uns 13, 14 anos de idade. Aí depois, o sorriso dela 10 anos depois. E você vê a morbidez, que realmente quando ela era jovenzinha, purinha ali e tal, ingênua e tal, você vê aquele sorriso angelical, aquele sorriso de pureza, aquele sorriso de limpeza espiritual. Ela estava transbordando ocitocina. Então ela era uma esponja seca, que estava ali clamando, né, por alguma fonte de influência. Então qualquer rapaz que namorasse ela, iria ali usufruir do melhor dela. Ela seria uma boa companhia. Porque o olhar mostra isso. Como diz a Bíblia, né? Não da Bíblia, não. Não sei se está na Bíblia, agora não me lembro. Diz que os olhos são a janela da alma. Muita gente entende essa frase, os olhos são a janela da alma, no sentido da entrada. Então, o que você olha é o que vai entrar na sua alma. Também tem esse significado, mas é bidirecional. Então, né, essa frase, né, os olhos são a janela da alma, dizem também que o olhar da garota também retrata a alma dela. Então você vê a imagem de uma jovenzinha novinha, purinha e tal, né? Nunca se relacionou com homem nenhum, né? Você vê aquele olhar mesmo assim de puro amor, aquele olhar de angelical. Aquele olhar celeste. Aí agora você olha para uma mulher rodada, é aquele olhar mórbido. Teve até um desenho clássico que foi de um desenhista famoso, aí, não vou lembrar agora a imagem. E aquele desenhista, bastante experiente, ele quis retratar o olhar da mulher morta. Então ele contratou uma prostituta, bem novinha, né? Ela devia ter uns 16, 17 anos.
E aí ela posou para o desenho, né, nua, né, pelada. E o desenhista ali muito habilidoso, né? Então o desenhista ele retratou o olhar de tristeza dela, o olhar de morbidez, porque já não havia mais ali um espírito, ela morreu por dentro, porque aqueles anos de prostituição mataram a alma dela. Então de fato ela era um cadáver mesmo, um cadáver, um zumbi. Então ali, o desenho mostrava ali que ela tentou sorrir na foto, mas era aquele sorriso triste. Os senhores já viram esse tipo de imagem assim? Que é aquela mulher que está tentando sorrir, mas é um sorriso triste? Então ela tenta parecer alegre, ela tenta parecer jovial, mas ela está triste. Então aquele sorriso dela não convence. Vocês já viram esse tipo de cena? Pois então, é disso que a gente está falando. Mas que droga essa terra que saiu errada, hein? Ó, não quebra, gente. Então, é porque é a mulher que já foi morrendo por dentro. Então você vê essas mulheres da grande mídia que nós mencionamos, que nós enumeramos aqui, todas elas evidenciam, né, exemplificam esse tipo de problema. Então, isso foi o que aquele cafajeste lá quis dizer. Quando ele falou que ele não conseguia mais namorar uma mulher rodada. Porque para ele era uma coisa fúnebre. Era como se realmente ele estivesse com um cadáver ali do lado dele. Mas agora aqui vai ficar difícil agora a gente fazer essas colunas aqui, hein? Porque se é tão fundo assim, gente, vai complicar aqui a nossa vida, hein? Droga! Maldito, eu tô preso aqui, gente, socorro! Maldito, eu fiquei preso, olha, vocês viram? Como é que aconteceu um negócio desse, gente? Como que foi acontecer uma desgraça dessas? Desgraceira! Como é que ele me prendeu ali? Tudo bem, bater a cabeça ali e tal, no que tinha no bloco de cima, tudo bem. Mas eu não conseguia sair daí, eu fiquei preso lá, ele não me deixava sair. Que loucura. Mas então, é por isso que geralmente esses casamentos, né, de homens ingênuos com mulheres rodadas, geralmente termina em uma relação abusiva contra esse homem, uma relação opressora. É por isso. Veja, por exemplo, lá lá no Cinema da Recuperação lá da IBAB, lá, a Roseni, o Amerique lá. Você vê como assim ela fala do maridinho dela de maneira depreciativa. Você vê assim a forma como ela despreza, né, o maridinho dela. Ela fala dele assim, apequenando aquele homem. Mas é claro, né, porque ela se envolveu com o bad boy. Ah, mas que maldito. Eu não sei daqui. Agora acabou. Deixa lá o que tiver lá embaixo. Não! Rapaz, essa foi por pouco, hein? Essa foi por pouco, hein? Chega disso aqui. Essa brincadeira aqui tá ficando perigosa. Vamos, por precaução, aqui dar uma deitada aqui. Mas essa brincadeira tá ficando perigosa, gente. Pronto, aqui por precaução. É por isso que os sábios eles diziam isso, né? Os sábios falavam: jamais casar-se com uma prostituta, jamais casar-se com mulher promíscua. Então, pronto, né, a ciência, né, está mostrando, né, a sabedoria dos homens do passado. Né? Eles estavam certos. Aqui também a gente vai ter que fazer uma coluna. Ah, não, já tem aqui, que bom, já tem. Mas tá complicado aqui. O mar aqui é muito profundo, gente. O mar aqui é muito profundo. Mas a gente vai ter que encarar essa dificuldade para não ficar surreal como tá aqui, né? Para não ficar artificial aí. Mas então, já passou aqui o nosso tempo. Vamos ficando por aqui, pessoal.
Até a próxima e tchau.